E então ela lança esta informação na roda. Esse canto aqui, né? Ela falou: Watashi wa isha desu. Uma estrutura simples, né? Uma das primeiras coisas que geralmente a galera aprende quando começa a estudar japonês. Watashi wa alguma coisa desu. Sei lá, watashi wa Brasilin desu. Watashi wa Nihonjin desu. Watashi significa eu. Então falando sobre watashi, falando sobre eu. Isha. Isha é médico, médica. Como desse no final está afirmando: eu sou médica. Watashi wa isha desu. Em seguida, nani ka oyaku ni tatenai. Oyaku ni tateru é tipo conseguir ser útil, conseguir ajudar com algo. Nesse caso aqui, como ela está falando de nanika, que significa alguma coisa, pegando a frase completa, ela está querendo dizer: será que eu não consigo ajudar com nada? Será que eu não sou útil para alguma coisa, se for traduzir bem ao pé da letra? Então, será que eu não consigo te ajudar com algo? Watashi wa isha desu. Nanika o yaku ni tatenai. Então, o que ele fala? Ele fala aqui: Joi-san desu ka? Isha, mostrei agora que médico ou médica, mas aqui ele especificou no feminino. Médica, Joi. E até colocou um san. Fica mais respeitoso, né? Nossa, você é uma médica. Lembram que o desu ka pode aparecer em perguntas formais? Então, você é médica? Joi-san desu ka? E ele manda um chodoi. Chodoi é quando algo dá certinho, assim, quando algo é exato, assim, sei lá, exatamente o que você precisava em algum momento, exatamente o que você precisava para alguma coisa, é perfeito para alguma coisa que você precisava. Nessas situações você pode usar chodoi, chodoi. Então, perfeito, numa vibe, vou até anotar aqui isso que eu falei, como se estivesse falando exatamente o que eu precisava. Chodoi desu. Ou deu certinho, né? Quando algo se encaixa perfeitamente, você pode falar que chodoi. Então, nossa, que perfeito. Certinho o que eu precisava. E aí, o que acontece? Acontece que ele vai, aqui ele já está esticando a mão, né? E daí ele vai e dá uma apertada no peito dela do nada. E sobre isso que eu tava comentando, né? É engraçado como os mangás de antigamente não tinham medo de, de cancelarem eles, né? Porque aparece até que frequentemente esse tipo de personagem, não aparece? Em mangás e animes mais antigos, não tem um monte de cara meio taradão assim? E ele manda um kimochi, né? Kimochi é tipo, ai, que gostoso. Ah, que delícia, cara. Que sensação boa. Kimochi. Quando ele pega no peito dela. E em seguida, daí, aqui o kimochi, né? Nessa parte. Depois ele fala, agora eu vou ler essa daqui. Ele fala, kou suru to kibun ga raku ni naru desu. Kou suru to kibun ga raku ni naru desu. Então, kou suru pode ser um fazer assim, fazer isso. E o que a gente tem depois da partícula to, nesse caso, é uma consequência do que veio antes. Então, ao fazer isso, o que acontece quando eu faço isso? Vou colocar aqui, né? Ao fazer isso, quando eu faço isso, o que acontece? Kibun ga raku ni naru. Kibun ga raku ni naru. Vamos comentar aqui um pouco mais sobre kibun e raku ni naru primeiro. Primeiro, kibun, você pode pensar que é um estado de espírito, humor, né? A sensação física.
Por exemplo, você vai escutar muito Kibun ga ii. Kibun ga ii. Que é, estou me sentindo bem. E é algo bom, algo legal. Então, se eu estou falando que o meu estado de espírito, o meu humor está bom, está legal, estou me sentindo bem. Kibun ga ii. E também trouxe um exemplo com o raku ni naru. Vou até anotar aqui em cima, mas raku ni naru pode ser, por exemplo, quando algo fica fácil. Quando algo se torna fácil ou mais confortável, dependendo do contexto, isso é raku ni naru. Por exemplo, vamos para a primeira frase. Kusuri o nondara sukoshi raku ni natta. Kusuri o nondara sukoshi raku ni natta. Primeiro, kusuri, remédio. Kusuri o nomu, beber o remédio. Estou indicando com a partícula o que eu bebo. Mas se eu falo kusuri o nondara, é um quando tomei o remédio. Eu sei que a frase está no passado, né? Finalizou com algo no passado. Então podemos falar que quando eu tomei o remédio, kusuri o nondara, sukoshi, um pouco, raku ni natta. Então, se eu falo que ficou mais confortável, que ficou mais fácil, eu me senti melhor, né? Eu me senti um pouco mais confortável, eu me senti um pouco melhor. Quando eu tomei o remédio, eu fiquei um pouco melhor, eu melhorei um pouco. Sukoshi raku ni natta. Mas eu trouxe mais exemplos ainda com esse raku ni naru, porque aparece bastante. Mais um exemplo. Tetsudatte kurete raku ni natta. Tetsudatte kurete raku ni natta. Tetsudau, ajudar. Quando a gente tem o verbo na forma T junto com esse kureru, kurete, eu tô meio que expressando a minha gratidão por aquilo que foi feito, por aquilo que alguém fez por mim. Então, eu estou agradecendo por a pessoa ter me ajudado. Tetsudatte kurete. Então, você fez isso por mim, você fez esse favor de me ajudar. E daí aconteceu o quê? Raku ni natta. Ficou mais fácil, ficou mais confortável. Então, ficou mais fácil graças à sua ajuda. Dá pra gente adaptar assim a tradução. Aqui no kureru, como eu estava explicando para vocês, pode expressar esse agradecimento em relação à ação. A ação é tetsudau, ajudar. Então, tetsudatte kurete raku ni natta. Raku ni natta, ficou mais fácil, ficou confortável, melhorou. Então, ficou mais fácil graças à sua ajuda. Belezinha? Eu falei um pouco mais sobre kibun, aqui, kibun ga ii, e sobre o raku ni naru. Por quê? Porque os dois apareceram na frase safadinha dele aqui. Quando ele foi e deu a apertada, ele falou kou suru to, ao fazer isso. Então, ao apertar os peitos dela, ele kibun ga raku ni naru. Kibun, a gente viu aqui que é o humor, o estado de espírito. E raku ni naru, quando fica mais confortável, né, quando fica mais fácil algo. Então, ao fazer isso, eu melhoro, né? Eu me sinto melhor. Ao fazer isso, quando eu faço isso, eu melhoro. Eu me sinto melhor. Eu acabo ficando melhor, né? Ela chegou na seriedade, falando que era médica, e daí ele foi nas safadezas dele. Kou suru to kibun ga raku ni naru desu. E daí ela fica, né? Eita! Como assim, mano? E vai e dá um plau na cara dele, né? Já
corta aqui para a cena dele todo bugado. E nesse ponto aqui, até vou pegar uma imagem para explicar melhor para vocês. Então ele tomou-lhe um tapa na cara e falou que hidoi, kono kao ni wa rihabari ga hitsuyou da. Hidoi pode ser algo cruel, né? Tipo, que cruel, hidoi, que crueldade. Kono kao, kao é rosto. Então, kono kao, este rosto, este rostinho aqui, niwa, então, em relação a, neste rosto, neste rostinho aqui, o que? Rihabari, rihabari é reabilitação. Ga hitsuyou. Se eu falo que alguma coisa ga hitsuyou, é que alguma coisa é necessária, é que precisa de alguma coisa. Então, como se ele estivesse falando, vou precisar de reabilitação neste rostinho aqui. Kono kao ni wa rihabari ga hitsuyou da. Ok? E o ponto interessante, que eu vou pegar uma imagem aqui, é esse. Deixa eu dar um Google aqui na imagem rapidinho. Esqueci de deixar separado já antes. Vocês já viram aquele meme do Nani? Claro que já viram, né? Omae wa mou shindeiru. Nani? Achei a imagem. Naquele anime, eu não sabia dessa também, né? Eu pesquisei pra aula, mas naquele anime, quando a galera leva a porrada, eles têm uma onomatopeia específica, que é essa daqui. Olha que interessante. Quando leva um golpe, pode aparecer esse hidebu. É como se fosse um alguma coisa assim, mais específica desses mangás de... Eu falei anime, né? Mas é mangá, na verdade. Específica desses mangás antigos de ação. Então isso acabou virando até uma expressão. Quando leva uma porrada, assim, quando dá um golpe forte, pode aparecer esse hidebu. Hidebu. E aqui ele falou que kao ga hidebu ni natta. Se eu falo que alguma coisa ni natta, é que virou, que passou a ser alguma coisa. E aqui eu indico com ga o que está fazendo a ação. Então, o que virou alguma coisa? O rosto. E o rosto virou hidebu. Traduzindo ao pé da letra, ele falou algo como: meu rosto ficou hidebu. Então, sei lá, levei um arregaço na cara, arrebentou a minha cara. Seria algo nessa linha. Okay? Levei um couro aqui, levei um plou, 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 chablou. Gostaram das minhas onomatopeias? Nesse sentido. Quem sabia disso daqui do hidebu? Hidebu. Meu rosto ficou arregaçado, exatamente. Aqui, né? Leva porrada e daí ele fica todo assim. E após isso, ele fala que Otaku no koibito ogi no mitai ni. Otaku pode ser uma forma polida de você se referir à pessoa, a outra parte, no caso, né? Se você estiver se referindo a uma empresa, por exemplo, a sua empresa, ou aqui como é um contexto formal, você pode pensar que em português seria como o senhor, a senhora, ao invés de falar você, quando a gente quer falar de um jeito bem respeitoso, dá pra falar, né, a senhora, por exemplo, ao invés de eu falar você viu esse filme? Estou aqui falando com a pessoa. Você viu esse filme? Se eu quisesse falar a mesma frase de forma mais polida, poderia falar: a senhora viu esse filme? O senhor viu esse filme? É essa nuance que vai ter o otaku. Koibito, namorado, namorada. Se eu estou usando a partícula no para linkar as duas partes, é o namorado do senhor,
o namorado da senhora, nesse caso, porque ele está falando com a moça. Ogino, o nome do cara, e mitai ni, da mesma forma que, blá blá blá, do mesmo jeito que, blá blá blá. Então, do mesmo jeito que o seu namorado, o Ogino. Entendeu? Otaku no koibito Ogino mitai ni. Fiquei com a cara arregaçada, me ferrei, igual ao seu namorado. Porque ele já sabia também, nesse caso que ele estava investigando, contextualizando aqui, né, a história, que o namorado dessa moça tinha morrido e por isso que ela contratou o detetive. Nessa hora aí que ele deixa escapar. E eu até trouxe alguns exemplos aqui, acho que vai ficar mais claro. Deixa eu puxar aqui um slide para eu colocar esses exemplos. Olha só. Vou até deixar anotado aqui em cima também, ó. Pode ser usado para se referir a outra parte na conversa. Então pode ser o senhor, a senhora, a sua empresa. Dá uma olhada na primeira frase. Otaku no kaisha de wa dou kangaete imasu ka? Otaku no kaisha de wa dou kangaete imasu ka? Então aqui já é um contexto de uma conversa com algum representante da empresa ou algo do tipo. Então, pelo contexto, a gente já sabe que está sendo falado de um jeito formal. Não vai gerar um ruído no sentido de otaku no kaisha. Ah, uma empresa de otakus. Não é isso. Já vão entender que é na sua empresa. Kaisha é empresa. Como eu estou ligando através da partícula no. Então, na sua empresa, até o dewa, aqui, né, indicando, dá para pensar que é o local aqui, né, da parte da sua empresa, na sua empresa, otaku no kaisha de wa dou kangaete imasu ka? De que forma vocês pensam, o que vocês acham dessa situação? Esse kangaete imasu vem do verbo kangaeru, que é pensar. Então, como ele está na forma teimasu, eu expresso um estado contínuo, pode ser algo que estão fazendo, por exemplo. Portanto, se kangaeru é pensar, do kangaete imasu ka é tipo de que forma vocês estão pensando, ou seja, o que vocês pensam em relação a esse tópico, né? Adaptando um pouco, ó, como a sua empresa vê isso, o que vocês pensam sobre isso. Estou aqui numa conversa business. O que vocês acham disso? Então pode aparecer nesses contextos, tá? Aqui ele tinha falado de um jeito formal para se referir à moça. A moça que havia contratado ele, que é o detetive. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.